Beijo, boa noite, Gláucia, Birner, Silas, boa noite a todos. Estou aqui na parte interna do estádio do Morumbi, já na zona mista, esperando os personagens depois desse empate. São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. O São Paulo com muitos desfalques. O técnico Thiago Carpini aí montando um time diferente da derrota contra o Santos, colocando Ferreirinha, colocando o Nicão. O São Paulo que vinha de 2 derrotas, agora está a 3 jogos sem vencer, com esse empate com o Red Bull Bragantino. O Bragantino também com jogadores poupados, pensando na estreia na Conmebol Libertadores na próxima terça-feira, um time diferente do técnico Caixinha. E o São Paulo começou pressionando, mas aí levou um gol logo no começo da partida do Thiago Borbas. O São Paulo ficou tentando, pressionando, tentando fazer o gol de empate, conseguiu só no final da segunda etapa, depois da entrada de alguns jogadores. O Eric entrou muito bem na partida, empatou o jogo e depois o Eric tocou para o Caleri fazer o gol da virada do São Paulo. Parecia uma virada, o São Paulo parecia garantir uma vitória, mas aí o Red Bull Bragantino seguiu vivo no jogo e conseguiu empatar no finalzinho com La Quintana nos acréscimos, conseguindo esse empate no final. Empate que não deixou o técnico Pedro Caixinha satisfeito. A gente está aqui nessa parte interna e a gente pôde ouvir na saída do campo Pedro Caixinha muito exaltado, gritando, pelo que a gente pôde entender ali, reclamando muito dos jogadores que poderiam ter finalizado a partida, garantido essa vitória, sofreram a virada e aí tiveram que buscar o empate. Realmente muito exaltado Pedro Caixinha na saída de campo. O Thiago Carpini também comemorou bastante a virada, a torcida do São Paulo também, mas aí acabou no final o Red Bull Bragantino empatando o jogo. Nicão foi um personagem da partida também pela torcida do São Paulo. Hoje a gente teve aqui 44.756 torcedores. Torcida do São Paulo reclamando bastante do Nicão durante a partida, alguns contra-ataques que ele acabou passando para trás, torcida pegando no pé dele, vaiando o Nicão, e principalmente quando ele foi substituído. As 2 substituições não agradaram muito a torcida do São Paulo, a saída do Luciano e a saída do Nicão, o torcedor reclamando bastante do Nicão, da participação do Nicão no jogo. São Paulo, então, com esse empate, agora enfrenta o Guarani na próxima rodada, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. E tem também esses 2 lances das 2 expulsões na partida. O Elinho, que fez uma falta, levou cartão amarelo e depois, por reclamação, foi expulso. Desfalca o Red Bull Bragantino na próxima partida do Campeonato Paulista. E o Arboleda, que depois da revisão do VAR, ele que fez uma falta ali na entrada da área, também foi expulso, também desfalca o São Paulo nessa partida contra o Guarani. Destaque positivo do São Paulo no jogo, o goleiro Rafael, que por várias vezes salvou o São Paulo nesta partida. Então é isso. Empate aqui no estádio do Morumbi, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. Daqui a pouco a gente volta aqui com os personagens depois desse jogo no Morumbi. Combinado. Mendel, estamos contigo aí, os personagens chegando, só chamar a passagem livre no nosso Sport Center para a gente seguir aí no Repercute contigo, direto do Morumbi, deste empate entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Para a gente começar o nosso papo, o Mendel pontuou, né? O São Paulo veio com as suas modificações e esse Bragantino com um time reserva, porque na terça-feira já entra em campo aquela fase que a gente chama de pré-Libertadores, joga na Colômbia com o Rio Negro Águilas. Primeira partida e de volta, depois a volta já na próxima semana, no dia 27 também. Então, por isso que o Caixinha entra com esse time totalmente alternativo, pensando nessa Libertadores, nessa primeira partida aí dessa pré-Libertadores. Mas mesmo assim, quem esperava até uma certa facilidade por conta disso, São Paulo encontrou um Red Bull bem competitivo, né, Birna? Eu acho que o São Paulo foi mal escalado. Tá? Quando você coloca o Ferreirinha e o Nicão pelos lados, São Paulo joga 2-3-1, Pablo Maia e Alisson os volantes, Ferreirinha do lado esquerdo, Nicão do lado direito, Luciano por dentro, Caleri adiantado. Você perde muito de ambos os lados. O Ferreirinha, desde quando chegou ao São Paulo, e qualquer avaliação que você fizer, definitiva agora, ela é prematura, ela é injusta com o atleta, mas até o momento ele não justificou a contratação. O futebol dele está muito aquém do que o São Paulo precisa. Talvez se adapte, talvez melhore, jogador de 26 anos de idade. Ele já oscilou muito também na carreira, né? Mesmo no tempo de Grêmio. Sim, ou talvez quando o São Paulo tiver todo jogador à disposição, se ele pudesse ser mesmo uma boa alternativa para momentos de jogo, perfeito.
O jogador não precisa chegar e ser o grande jogador da história do clube, até porque o momento do futebol é outro. O Nicão do outro lado, mas o Ferreirinha corre muito. O Ferreirinha luta muito. Quando a torcida do São Paulo reclama do Nicão, eu sou capaz de entender. Eu acho o Nicão com o pé, com o trato de bola mais capaz do trato de bola do que o Ferreirinha. Mas o Nicão, falta aquilo que fez o São Paulo ser campeão no ano passado. A intensidade, o jogo pegado, né? O jogo de pressionar, o jogo de ajudar o lateral, de marcar muito. Então, o time não foi bem escalado ou uma outra possibilidade que a gente tem que cogitar é o campeonato estadual. Os dois principais objetivos do São Paulo até agora foram conquistados, que eram quebrar o tabu e Itaquera e ganhar a Supercopa. E o treinador está dando chance para os jogadores, né, na ausência. Eu não sei exatamente qual é a ideia do Carpini para poder afirmar aqui se é mais a ideia de dar oportunidade para os jogadores ou de simplesmente colocar qual ele achou que era o time mais capaz de vencer o Bragantino. Se era a segunda opção, ele errou. Se é a primeira, eu acho que faz parte do show. Porque eu acho o Eric, a gente fala disso depois, mais jogador que o Ferreirinha. Só que o Ferreirinha está acostumado a jogar no Grêmio, time grande, o Eric no Ceará. Tem pressão, não como no São Paulo. Tem que ver como se adapta, né? O Galopo, tecnicamente, é um jogador também mais pronto para isso. Então, a gente precisa entender qual é a construção do São Paulo. Eu sei que o São Paulo não jogou bem. Não jogou bem. Se tivesse vencido por 2-1, não teria jogado bem da mesma forma. Vou explicar isso aqui ao longo do Sport Center, porque já me estendi muito aqui na abertura. Contra o Bragantino, que poderia ter resolvido o jogo, mas aí também é o time reserva e eu entendo se a cabeça estiver na terça-feira, o Bragantino tinha que poupar. Ele tinha muito mais a perder hoje do que o São Paulo, mesmo o São Paulo jogando em casa e vindo de 2 derrotas. Eu acho que faz todo sentido pro lado do Bragantino, né? Tá bem no seu grupo no Campeonato Paulista, é óbvio que essa Libertadores chegar à fase de grupos faz muito sentido e, enfim, né, para calendário.